O decano da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades da Universidade Nacional Timor-Leste, UNTL, pediu aos professores que preparem previamente os seus planos de aula, com objetivos claros, escolha adequada de materiais e boa gestão do tempo para garantir a qualidade do ensino. O decano da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades da UNTL, Teodoro Soares, solicitou aos professores que assumem a responsabilidade pelo ensino nas escolas, desde o pré-escolar até ao secundário, que preparem o plano de aula com antecedência. Segundo Teodoro Soares, se um professor não preparar o plano de aula, terá dificuldade em estruturar as suas aulas. Eu sugiro, é melhor, um professor deve preparar o plano de aula antes de ensinar na sala de aula. Preparação do plano de aula também vai ajudar um professor ou uma professora para dominar conteúdos da matéria, métodos de ensino, avaliação e de todas as atividades que em relação ao seu ensino-aprendizagem na sala de aula. Portanto, a preparação, plano de aula é muito importante e principal para um professor ou uma professora. O Ministério da Educação atribui 3 documentos em cada professor. Primeiro, manual escolar. Segundo, guia do professor. E terceiro, programa. E dentro destes 3 documentos existem mecanismos e etapas como que um professor deve fazer ou deve preparar um bom plano de aula. Durante o que eu pesquisei nas escolas, consegui encontrar um tipo exato que é adotado pelos professores. E cada professor faz seu plano de aula de acordo com a estrutura que elas querem desenvolver na sala de aula. O que é mais principal relacionado com o plano de aula deve preencher 3 atividades. Isso significa atividade inicial, atividade principal e atividade final. Isto é 3 pontos importantes na elaboração de plano de aula. Enquanto tipo de plano de aula que eles querem adotado, isto depende cada de professor. Pode preparar um plano de aula mais curto ou pode abranger envolve mais coisas dentro do plano de aula. Teodoro Soares solicitou também aos inspetores das escolas e aos diretores que verifiquem periodicamente os planos de aula de cada professor. A medida visa garantir a qualidade do ensino. Uma professor decide para ser um professor, deve preparar o plano de aula. Porque plano de aula inserir coisas que os professores vão fazer na sala de aula. Portanto, se um professor não consegue preparar o plano de aula, ou ela vai fazer na sala de aula. Isto é uma coisa que não é muito bom quando não consegue preparar o plano de aula. Entra na sala de aula, pega no plano de aula e segue o que é escrito na sala de aula. O plano de aula é um guião ou um documento muito importante que gere ou ajuda o professor para gerir uma boa ou um bom ensinamento na sala de aula. Isto é muito importante, porque plano de aula preenche, por exemplo, conteúdo, depois objetivo, depois competências, depois materiais, depois método de avaliação, depois referências, tudo está lá no plano de aula. Portanto, deve preparar isto, mas não é coisas que depois de entrar na aula, pega no plano de aula, ler tudo, não é assim. Mas um professor, antes de entrar na aula, precisa de tempo, 2 ou 3, ou para semana, prepara o plano. Eu vou entrar, quando ensinar este conteúdo, o que eu quero os meus alunos
aprendem. Por sua vez, o diretor da Escola Secundária Geral 12 de Novembro de Becora, Marcolino Babo, afirmou que no seu estabelecimento de ensino, o plano de aula é obrigatório para os professores e a falta dele pode gerar sanções escolares. Quando não tem o plano de aula, a escola dá a sanção para os professores que não utilizam os planos de aula. A sanção que a escola dá, por exemplo, não pode ensinar os alunos porque não tem plano de aula. Porque o plano de aula é uma maneira que utiliza os professores para atingir as metas de aprendizagem. Professores que não cumprem a estrutura da escola tomam medida para dar a sanção, não podem ensinar. Se quando não pode ensinar, com certeza a estrutura da escola dar a informação para a educação do município para maneiras que os professores utilizam. Teodoro Soares informou que o trabalho de equipa entre dirigentes e professores é fundamental para adaptar os planos de aula às condições reais de cada escola e melhorar o processo de ensino em cada período. Os docentes devem basear-se no manual escolar, nos programas oficiais e no guia do professor para criar planos de aula eficazes. Verônica Barros, Lênia Lei, RTTL.